Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Eu gostaria de que nós pensássemos um pouco sobre um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez quando Ele estava aqui na Terra. O livro de Lucas, capítulo 5, ele vai contar do dia que Simão Pedro, ele conhece o Senhor Jesus. O versículo 1 diz que Jesus Cristo chegou naquele lugar onde Simão estava, Genezaré, e diz assim, que aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aquela multidão, quando a Bíblia fala multidão, é porque era muita gente mesmo. Eles estavam apertando o Senhor Jesus Cristo em busca da palavra de Deus. E é interessante porque muitos buscam o Senhor Jesus Cristo, mas não querem ouvir a Ele. Querem somente que Ele cure, que Ele abençoe, mas não querem parar para ouvir o que Ele tem a dizer. João, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada. João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e o Verbo é a palavra. Então o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. E aquela multidão, ela estava buscando ouvir o que Deus queria falar. Eles estavam ali, estavam apertando o Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz, no versículo 2 de Lucas 5, que Jesus ele vê ali dois barcos parados na praia, e os pescadores eles já tinham descido daquele barco, já tinham desembarcado, já tinham colocado aquele barco na praia, e eles estavam ali lavando as suas redes. E eu achei interessante essa palavra, lavando as suas redes, porque muitas vezes na nossa vida nós pelejamos, tentamos, nós buscamos, nós nos esforçamos, sem contudo alcançar o resultado que a gente queria ou que a gente deseja. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja no nosso casamento, seja na área espiritual, na igreja, seja na nossa vida profissional. Talvez você já está cansado e você está como esses homens estavam aqui, parado junto à praia, desembarcado, lavando as redes. E você já falou assim, não, eu já fiz o que eu tinha para fazer e não consegui. E Jesus, ele vendo aqueles dois barcos ali, ele entra em um dos barcos. O versículo 3 diz assim, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Ele entra no barco de Simão Pedro, e a palavra diz que Jesus ele pede para que afastasse esse barco um pouco da praia, para que sentado nesse barco ele ensinasse de dentro do barco aquelas multidões, porque a multidão não dava espaço para o Senhor Jesus Cristo, então ele precisou ir num barco e sair um pouco assim no rio para poder conseguir ensinar aqueles que estavam ali na praia. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, a profissão dele era de carpinteiro. Então, creio eu que Jesus não tinha facilidade para mexer com um barco, para navegação. Então, Jesus não estava sozinho. Simão estava ali junto com Jesus no barco.
E trazendo para nós, é interessante, porque quantas vezes nós estamos lavando as nossas redes sem nenhum resultado, porque nós estamos indo sozinhos pescar. Porque no nosso barco só está nós e o nosso ego, somente nós, sozinho eu consigo. Eu estou ali no barco da minha vida, sozinho, pelejando, lutando, e às vezes até eu consigo alguma coisa, mas no final das contas eu não consigo nada. O que isso quer dizer? Que por mais que eu alcance algum resultado financeiro, algum resultado profissional, por mais que a minha família esteja estruturada, se o Senhor Jesus Cristo não estiver dentro do meu barco, dentro da minha vida, nunca vai estar completo. E é comum nós vermos milionários com depressão, pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, pessoas que têm família. Infelizmente, é comum nós vermos pessoas, talvez até atentarem contra a própria vida, tendo uma família, tendo filhos, é comum nós vermos notícias de pessoas que tiraram a sua vida depois de brincar com seus filhos. Você fala, mas a pessoa tinha tudo. Essa pessoa ela tinha um bom emprego, ela tinha uma condição financeira boa, tinha uma família bonita. Por que essa pessoa tirou a sua vida? Porque ela estava sozinha no meio de tantas pessoas. E quando Jesus ele entra no barco da nossa vida, assim como ele entrou no barco ali de Simão, Jesus ele estava ensinando. A palavra diz que ele afastou um pouco da praia, assentou e ali ele ensinava do barco as multidões. E toda a multidão estava olhando para o Senhor Jesus Cristo e aprendendo o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Porém, quem estava mais próximo do Senhor Jesus Cristo? A multidão ou Simão Pedro? Simão ele estava sentado juntinho, pertinho do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra intimidade. E é interessante porque no meio de tanta multidão, somente Simão tinha essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E talvez você fale, mas foi uma coincidência que isso aconteceu. Na palavra de Deus não existe coincidência, existe propósito. E Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E Jesus, ele entrou ali no barco de Simão de propósito, porque ele queria intimidade com Simão. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E Simão, ele também era um pecador, assim como eu, assim como você, mas com certeza no coração de Simão ele tinha o desejo de conhecer Jesus mais de perto. Conhecer Jesus de perto é diferente de conhecer Jesus entre a multidão. É comum nós vermos igrejas cheias, onde a palavra de Deus é pregada, onde pastores, ministros do Senhor realmente são usados para falar com o povo, porém, essa pessoa, que pode ser você, está no meio da multidão, ouvindo o Senhor Jesus Cristo de longe. E hoje ele te convida para, assim como Simão Pedro, ter um relacionamento íntimo com ele, para que você possa ouvir a voz dele mais de perto.
Simão estava ali, ele ouviu todo o ensinamento que Jesus estava falando. E quando Jesus acabou de falar, o verso 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão, ele disse assim: Simão, vamos para um lugar mais fundo, e você vai lançar as suas redes para pescar. Jesus convida Simão a sair do raso para ir para águas profundas. Dentre todas aquelas pessoas que estavam na praia, somente Simão estava com Jesus em águas profundas. O que isso quer dizer? Para você conhecer o Senhor Jesus Cristo mais de perto, para que você tenha uma intimidade verdadeira, para que você possa entender e conhecer e ser conhecido por Ele, é necessário você ir para águas profundas. E essas águas profundas nós não vamos sozinhos, nós vamos com o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: Simão, vamos para águas profundas e você vai lançar as suas redes para pescar. Jesus Cristo, aqueles que têm intimidade com Jesus Cristo sabem que tem horas que Deus pede algumas coisas para a gente, fala com a gente para a gente fazer algumas coisas que parecem loucura. Simão, ele tinha pescado a noite inteira, ele não tinha pegado nenhum peixe. E é o que ele diz aqui no versículo 5, ele responde para Jesus Cristo: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nós não pegamos nada. Nós já pelejamos a noite toda querendo pegar peixe, pescamos e não pegamos nada. Mas é interessante que Simão ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando Jesus ele nos convida, ele fala aos nossos ouvidos alguma coisa, pode ser que pareça até loucura. Se você olhar para o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez, o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez foi quando ele transformou a água em vinho. E é interessante você analisar que quando eles chegam para Jesus e falam: Jesus, o vinho acabou. E Jesus fala assim: enche essas vasilhas de água. E com certeza aquelas pessoas que estavam servindo ali, eles falam: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O vinho acabou e ele manda a gente encher as vasilhas de água. Quando você vai para Jericó, quando Josué estava para conquistar Jericó, e Deus fala para ele: ó, eu entreguei Jericó nas suas mãos, você vai conquistar Jericó. E Josué vai e prepara um exército e está pronto para invadir. E Deus fala para Josué: Josué, você não vai invadir, você vai dar 6 voltas em volta de Jericó, dos muros, e na 7ª volta, a hora que vocês concluírem a 7ª volta, vocês vão dar um grito. E pode ser que Josué falou, mas, pode ser que ele pensou: uai, achei que nós ia entrar e guerrear. E tem algumas coisas que Deus fala com a gente que parece loucura. Jesus Cristo um dia chegou para Abraão e falou: Abraão, eu quero o seu filho, quero que você sacrifique seu filho para mim. Primeiro Deus ele promete um filho para Abraão, Deus cumpre, dá aquele filho para Abraão, depois ele pede aquele filho para Abraão. Então algumas coisas que Jesus fala aos nossos ouvidos parecem que não tem sentido, mas quando eu escuto a voz do Mestre e eu estou disposto a fazer aquilo que Ele pede para mim, eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver aquilo que
somente quem tem coragem de fazer, porque ouviu a voz do Mestre, consegue fazer. Esse próprio Simão, Pedro, mais para frente você vai ver que ele andou sobre as águas. E o Senhor Jesus Cristo chama ele e fala: vem ter comigo. E Simão, ele escuta o Senhor Jesus Cristo e toma a atitude de pôr o pé na água. Quando o Senhor Jesus Cristo falar e você sentir claramente que é Ele falando no seu coração, pode ir sem medo. Simão, ele está aqui e ele fala: então a gente pescou a noite inteira, não pegou peixe, mas porque o Senhor falou, eu vou lançar as redes. E a palavra de Deus diz que eles vão para um lugar mais fundo e Simão faz isso, ele lança as redes. E quando eles estão puxando, quando Simão está puxando ali as redes, a palavra diz que ele apanhou grande quantidade de peixe, a ponto das redes rasgarem, começarem a rasgar de tantos peixes que ele estava pegando. O que eu entendo com isso? O que nós devemos entender? Se você ouviu o Senhor Jesus Cristo te dando direção, te chamando, te orientando, pode ir sem medo, porque você vai colher frutos sobrenaturais. Talvez você não consiga colher os frutos que você deseja na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira, aquilo que você anseia. Por quê? Porque você não tem coragem de ouvir o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Se você tem certeza que Ele te orientou, pode ir sem medo e você vai viver o sobrenatural. E a palavra continua, ela diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando eles estavam pescando sozinhos, eles não pegaram nada. Mas quando o Senhor Jesus Cristo orientou e falou: jogue a rede, eles encheram 2 barcos. E não foi encheu só um pouco, encheu tanto que quase que os barcos afundam de tantos peixes, de tantos peixes que eles tinham pegado ali. E Simão, ele olha aquilo, ele vê aquele milagre, porque isso foi um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. E Simão, ele prostra aos pés de Cristo e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque depois que ele viu aquela pesca que eles fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quando você tiver uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus Cristo, você vai entender que nada mais tem valor a não ser a presença daquele que se entregou por nós, o Senhor Jesus Cristo. Não precisa você ter medo. Daqui para frente, você vai ser pescador de homem. Jesus Cristo fez aquele milagre mostrando que Simão Pedro, ele podia confiar no Senhor Jesus Cristo, podia confiar nele porque ele dá o sustento. E quando você entende isso, você faz aquilo que Simão fez, no versículo 11. E Simão, Tiago e João, eles arrastaram os barcos sobre a praia e eles deixam tudo e seguem o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando para você deixar todas as coisas, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você faz, mas quando você entender que a vida com Cristo, ela vai muito além das coisas deste mundo, você vai ver que se você tiver tudo deste mundo e não tiver o Senhor Jesus Cristo, você não tem nada. Mas
Se você tiver o Senhor Jesus Cristo, não precisa de mais nada. Ele é tudo. Ele completa a sua vida. Ele preenche cada vazio que há no meu coração, cada vazio que há no seu coração. Ele preenche a nossa vida de uma maneira que nós não precisamos de mais nada. E mesmo assim, Ele nos dá tudo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que Deus, em Cristo, te abençoe, me abençoe, abençoe nós todos, em nome de Jesus. Amém.